Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Que bom estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz que hoje nós temos um novo pregador aqui e isso muito alegra o meu espírito, amém? Vamos orar, vamos dar início ao culto para a gente ganhar tempo. Eu quero, Senhor, apresentar esse culto ao Senhor. Deus, nós já oramos aqui, intercedemos antes desse culto começar, Pai. E eu entrego todo esse culto ao Senhor, que Espírito Santo, o Senhor conduza, que não sejamos nós a falar, mas o Senhor. Enche as nossas bocas, Pai, porque o Senhor já colocou a palavra no coração do Teu Filho, Senhor, nessa noite. Então, Pai, usa o Teu Filho como um instrumento afiado nas Tuas mãos, Senhor, e prepara cada coração para receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Entra com a Tua presença nos lares, Senhor, e vai, Senhor, renovando, Pai, vai renovando a mente, Senhor, vai tratando o coração, vai curando, Pai, salvando, Senhor, libertando em nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Senhor, que é para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A mensagem introdutória, o tema introdutório desse mês é amor. E na quinta-feira, a Shirley, minha irmã, ela falava que você que não assistiu o culto de quinta-feira, você que está no Instagram, vai lá no IGTV, que o culto está lá, e os cultos anteriores também, você que está no Facebook, também procura lá no arquivo, ou acesse o YouTube Igreja Batista Renovada Jeruel Cabo Frio, que tem acho que quase todos os cultos, né? Desse período da quarentena, vai lá e receba do Senhor. Tá? Então a Shirley falava na quinta-feira sobre o nosso amor por Deus. E o nosso amor por Deus é um mandamento do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em 2. Amai o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e de toda a sua alma. E o segundo é amai o seu próximo como a ti mesmo. Esse texto está em Lucas 10, 27 ou Mateus 22, 37. Sendo que o segundo mandamento, ele é condicional ao primeiro. Eu não consigo amar ao próximo e amar a mim mesma de uma forma saudável, sem me colocar no centro, se eu não amar a Cristo. E ele fala como nós temos que amá-lo. É de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma, é todo, não é parcial, é todo, toda a força. E como é que eu alcanço isso? Por meio da intimidade. E onde eu busco intimidade? Não é como, é onde eu busco intimidade. Existe um lugar, certo? Que o Senhor, ele se revela de uma forma pessoal para nós, que ele se revela de uma forma profunda para nós, e é uma maneira diferente da forma como ele se manifesta e se revela no culto. É uma forma diferente de como ele se revela e se manifesta no estudo bíblico. É por meio da intimidade, e a intimidade, ela é uma busca pessoal, e é nesse lugar de intimidade que o Senhor, ele lava os nossos pés. Porque ele falou para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, porque você não tem parte comigo. Então é nesse lugar que o Senhor vem com a sua presença e ele lava os nossos pés. E essa intimidade, ela vai sendo gerada. E Jesus, ele descreve pra gente esse lugar. Abre sua Bíblia, Mateus 6, acompanha comigo. Participa do culto junto comigo, irmão. Abre aí, Mateus 6, versículos 5 e 6. Fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Porque o que eles buscam é reconhecimento do homem, e isso eles já conseguiram alcançar. Aí aqui Jesus começa a descrever esse lugar da intimidade. Mas quando você orar, e aqui já mostra uma expectativa de Jesus, que você ore, né? Ele não fala se você orar, ele fala quando. Então ele já tem expectativa de que você ore, porque foi para isso que você foi salvo, para se relacionar com o Senhor. Então quando você orar, vá para o seu quarto, e não precisa necessariamente ser o seu quarto. O original dessa palavra fala de um aposento interior, um lugar em que você esteja em total privacidade com o Senhor.
Pode ser uma sala, pode ser um banheiro. Essa semana eu ouvi que pode ser um banheiro do trabalho, um banheiro da escola, um carro. Quantas vezes eu já orei dentro do carro? Inúmeras vezes. Então é um lugar de privacidade com Deus. Vá para esse lugar. E aí ele continua e fala assim: fecha a porta. E ele está dizendo para você: fique a sós comigo. Sou eu e você. Sou eu e você. E é um lugar de solitude. É nesse lugar que ele quer te levar. Um lugar de solitude, que é diferente de um lugar de solidão. São coisas diferentes. Solitude é um lugar em que você está a sós com Deus. E é completamente diferente de solidão. E aí ele continua aqui. Feche a porta. Ore ao seu Pai. Ele está dizendo para mim e para você: se posicione como filho. Vem para a minha presença como filho. Vem para esse lugar de dependência. É assim que eu quero que você se aproxime de mim. Não é como... Ele é Senhor, claro, nós somos servos, claro, mas ele está falando: não vem para a minha presença, para a intimidade comigo, com essa postura. Vem como filho. Se coloca diante de mim como filho, porque eu sou o seu pai. E ele fala: olha seu pai. E aí ele fala onde o pai está. Que está em secreto. Ele usa essa palavra 2 vezes nesse versículo. E o original dessa palavra tem alguns sentidos, e 2 deles são interiormente e caráter interior. Então ele está dizendo que aqui, olha o seu pai, que se revela interiormente, que se revela, ele está em você. Então ele se revela no seu interior, ele alcança o seu interior. É nesse lugar que ele está. Então o seu pai, que vem em secreto, o seu pai, que vê o seu interior, que conhece o seu caráter interior, o recompensará. Então ele está falando que ele te vê por dentro, né? Então não venha para a presença dele como um filho, né? Sem máscara. Vem para a presença dele sem formalidade, sem religiosidade, sem legalismo. Então é um momento em que está você e ele. Seja transparente diante do seu pai. E Paulo escreve em 2 Coríntios 3,15, ele fala assim: de fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. E aqui ele está falando da lei. Contudo, quando alguém se converter ao Senhor, o véu é retirado. E aqui essa é uma característica dos que se convertem: o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali é liberdade. Então os que se convertem, o véu é tirado, e ele tem liberdade com o seu Deus, ele tem liberdade no Espírito. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, então é isso, é tirar a máscara, é vir com a face descoberta. Por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, ou seja, a glória do Senhor reflete em nós, conforme a sua imagem, nós estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor. Nós vamos sendo transformados à imagem do Senhor, né? Então, mas eu quero destacar isso, com a face descoberta. É dessa maneira que nós temos que entrar na presença do Senhor. E para finalizar, eu vou ler aqui em Êxodo 25. Vou ler 3 versículos aqui, do 20 ao 22. Nesse texto, Deus está descrevendo para Moisés a Arca da Aliança, como ele queria que a arca fosse feita. A Arca da Aliança era onde se manifestava a presença de Deus ali no Antigo Testamento, certo? Essa arca ela ficava, primeiro foi no período do deserto, foi no tabernáculo e depois no templo. Mas era uma arca que tinha 2 querubins e a presença de Deus se manifestava ali. E essa arca ela ficava em um lugar dentro do tabernáculo que era o Santo dos Santos, onde só entrava uma pessoa. Ele ficava a sós, uma pessoa escolhida, né? Que era o sumo sacerdote. Então só entrava ele. Era um lugar de silêncio, onde só entrava uma pessoa que ia se encontrar com Deus. Repare que é bem parecido, né, com o texto ali em Mateus, o lugar que Jesus descreve, um a sós com o Senhor. E aqui Deus começa a descrever. E ele fala assim: os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, porque sobre a tampa, que era o propiciatório, que é onde se manifestava a presença de Deus, tinha um querubim de cada lado.
Então os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança, palavra. Aleluia. Que darei a você. Então, a palavra, a presença, ela vem sobre a palavra. Medite na palavra de Deus. Nesse momento em que você estiver sós com o Senhor, medite na palavra de Deus. É diferente de um estudo. É uma meditação na palavra do Senhor. É ouvir Deus por meio da sua palavra. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. O que tinha ali entre os dois querubins, tá? A tampa, um querubim e outro querubim. O que tinha aqui no meio? Nada. Era um vazio. A arca não existe mais. O templo não existe mais. O tabernáculo não existe mais. Nós somos templo do Senhor e nós carregamos a presença de Deus. Então é quando nós nos esvaziamos, aleluia, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós nos colocamos nessa posição de dependência, nós declaramos: Senhor, nós não temos nada, nós não somos nada, nós não podemos nada se não for pelo Senhor, através do Senhor e para o Senhor. Então quando a gente se coloca, quando a gente vem para a presença de Deus como filho, numa posição de dependência, nesse esvaziamento, Deus se manifesta e se revela de uma forma única, certo? Nessa posição de filho que nós temos que estar, porque a posição de filho é uma posição de dependência. Então, quando nós entramos nesse lugar de solitude, de meditação na palavra, de oração, como filhos, não é entrar de qualquer jeito, é entrar como filhos, como Jesus descreve, se esvaziando na dependência de Deus. O Senhor, Ele se manifesta para nós de uma forma única. E é aqui nesse ambiente, você e Ele, que essa intimidade, ela vai sendo gerada. E o seu amor por Ele passa a preencher todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E aí você entra no lugar de obediência ao mandamento do Senhor. Amém? Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração para a abertura do culto nessa noite. Aleluia. E eu quero aqui passar a palavra para o meu irmão Micael, que eu estou muito feliz de estar aqui. Só que eu não vou orar por você, Micael. Eu vou chamar a sua amada esposa, linda, minha irmã querida, para orar pela sua vida e abençoar a sua vida. Amém? Vem, Martinho. Dessa eu não estava à espera, mas... Amém. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de nós podermos estar aqui, Senhor. Te adorar, Pai. Estar aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nessa hora, Deus, quero te pedir pela vida do Micael, Senhor. Que o Senhor continue usando ele, Pai. Que ele seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Usa a vida do Micael para trazer uma palavra, a palavra certa para os nossos corações, Paizinho. Que essa palavra venha que nem uma flecha, Pai, invadindo todas as pessoas que estão nos assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, ó Deus, se faça presente neste lugar. Vem, Espírito Santo, invade cada casa nesta hora, Pai. Nós queremos a Tua presença, Pai. Vem, Espírito Santo, inunda, Pai. Inunda todo o coração, ó Deus. Que todas as pessoas consigam, Pai, sentir a Tua presença, Pai, nesta hora, Deus. Vem, Espírito Santo, inunda, Pai. Inunda, Pai, todas as casas, ó Deus. Todos os corações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo, manifesta, Teu Pai, em todos os lugares, ó Deus. Pai, limpa todos os olhos, Pai. Abre, Teu Pai, todos os ouvidos, ó Deus, em nome de Jesus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, paz. Primeiro quero agradecer ao pastor Morelli, que ao longo dos 15 anos, pelo menos, ou mais, né, pastor, tem aberto sempre as portas tanto da igreja como do coração dele para abençoar a minha família, o meu pai, a minha mãe, né, desde a época de Portugal, Cabo Frio, São José. O pastor tem sido uma bênção
Agradecer também aos pastores do Projeto que abençoaram e autorizaram a nossa presença aqui. Estamos debaixo da bênção deles. O que gostaria de partilhar com vocês é algo que tem marcado meu coração ao longo da minha caminhada na vida cristã, e algo que, na verdade, são duas personagens que têm me impactado. Mas antes disso, eu quero te encorajar, você que está em casa, aquietar a tua alma, aquietar o teu coração, de fato se concentrar, porque nós estamos aqui, como a Xana disse, porque Jesus Cristo ele é o centro. Então toda honra, toda glória seja dada só a Ele. Então vou orar para que Deus aquiete a nossa alma, aquiete o nosso coração. Paizinho, eu quero te pedir, Senhor, que Tua presença, Pai, se faça manifeste, Senhor, na casa de cada irmão, Pai, de cada pessoa, Pai, que tem assistido, Pai, que está assistindo essa live, Senhor. Que a Tua presença, Pai, que é real, como a Marta disse, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, como nós estamos sentindo aqui, Pai, que cada um venha sentida também, Pai, em seu coração, Pai, ali no lar de cada família, Senhor. É o que eu te peço, Pai, aqui em Cabo Frio, Pai, em outras cidades, Senhor, em outros países, Pai. O Senhor é o mesmo, Pai, a Tua palavra, Pai, ela não muda, Senhor. Então eu quero te pedir, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor, Pai, toque o coração, Paizinho, de cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Bom, como eu falei, são duas personagens que, em épocas distintas, classes sociais distintas, que me marcaram, por causa de uma semelhança que eles tiveram ao longo, ou pelo menos em uma fase da vida deles, que foi determinante para o futuro deles. E o primeiro era um rei, que muitos conhecem, um rei do Antigo Testamento, né? E seu nome é Davi. E o segundo era uma pessoa totalmente oposta, um pescador, Pedro, do Novo Testamento, há mais de 1000 anos depois de Davi, que teve uma atitude semelhante à de Davi e que foi determinante para o futuro dele. Começando por Davi, a gente olha para Davi e a gente vê Davi como uma pessoa que teve um histórico excelente, um histórico invejável. A gente olha para Davi e a gente fala, poxa, quem me dera ser como Davi, né? A gente olha para Davi e desde sua infância, primeiro ele como trabalhador, um pastor de ovelhas, né? Provavelmente ali cumprindo uma ordem do seu pai, Jessé, ele ali cuidando das ovelhas, né? Depois de uma certa fase a gente olha para Davi e a gente vê Davi como um homem corajoso, né? Enfrentando Golias ali, mas não só corajoso, um homem de fé, porque ele sabia que com as forças do seu braço ele não poderia vencer Golias, um homem temente a Deus. A gente vê Davi um pouco mais à frente, mesmo após ser ungido rei por Samuel, nós vemos que ele aguarda todo o processo ali, todos aqueles anos de perseguição do rei Saul, ele aguarda até chegar o momento em que Deus tinha preparado para ele ser rei de Israel, né, e de Judá. A gente vê Davi como um bom líder. A gente vê Davi que os soldados que estavam sob a supervisão de Davi, eles gostavam de guerrear ao lado de Davi. A gente vê Davi como um bom amigo. A gente olha para Jonatas e a gente vê que Jonatas era um fiel amigo de Davi, né? Mesmo seu pai sendo Saul e tentando de certa forma matar Davi, nós vemos Jonatas ali, fiel amigo. Então, a gente olha a amizade de Davi como uma amizade verdadeira, fiel. E a gente vê Davi também como um bom rei, né? Um rei que foi bom para a nação de Israel, para Judá, um rei que as pessoas gostavam dele. E a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não foram poucos os capítulos em que se fala de Davi, né? A gente olha ali, começa em 1 Samuel 16 e vai até 2 Samuel capítulo 11. A gente vê ali, durante todos esses anos, 25 capítulos, como que Deus ele está sempre ali ao lado de Davi. Como que Davi andava segundo o coração de Deus, aguardando, respeitando o tempo. A gente vê como Davi tinha um coração quebrantado, humilde,
paciente, aguardando ali o momento certo. E a gente vê que Davi segue, arrisca, até que chega um momento, em 2 Samuel, capítulo 11, ele dá uma brecha e ele erra. Vou ler para vocês. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido pouco, e foi passear no terraço do seu palácio. Dali viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Batseba, filha de Eliabe e esposa de Urias, o Heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. A gente olha para o histórico de Davi e é difícil acreditar que uma pessoa com um histórico quase impecável, quase perfeito, viesse a cometer tal ato, né? E o pior é que não para por aí. Davi deu brecha e ele caiu ali no pecado de ter relações com Batseba. Depois, não vou ler tudo, depois desse momento, Davi, ele não só tendo cometido esse erro, ele começa a planejar toda uma história para enganar Urias, né? Tentando manipular de certa forma para que Urias fosse se deitar com Batseba para ele ficar livre, aparentemente, aos olhos dos homens, claro, daquele pecado, né? Então ele manda que Urias volte da guerra e ele prepara ali um plano para que Urias volte para casa e que se deite com Batseba e que ele fique livre. Mas Urias não vai para casa e ele tenta de novo e Urias não vai para casa. Então até que ele manda Urias de novo para a guerra, né? E com uma ordem que colocasse Urias na linha de frente de batalha para que ele fosse morto. E ele foi morto, né? Então a gente olha para Davi, perfeito, ao longo de muitos anos, e que de repente comete ali uma série de pecados. Ele dá a brecha e comete uma série de erros que não parece daquela pessoa, né? Parece de outra pessoa. Até então que ele é confrontado pelo profeta, né? No capítulo 12, 2 Samuel, nós vemos o profeta Natan. Ele conta uma história sobre um rico e um pobre, em que o rico tinha muitos gados, rebanhos, ovelhas, e o pobre só tinha uma única ovelha. E ele recebe uma visita e, como um ato egoísta, ele pega e toma posse daquela ovelha para servir ao seu visitante. E Davi, na hora, com seu senso de justiça, que é trapo, né, para Deus, a nossa justiça, ele fala que aquele homem deveria morrer. Então Natan, o profeta Natan, entrega a seguinte mensagem para Davi. Eu vou ler aqui, está no 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Natan falando para Davi: esse homem é você, e é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel, e o salvei de Saul, e lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez uma coisa tão terrível? Vamos dar uma pausa agora aqui nessa história. Eu disse que seriam 2 personagens. E vamos agora para a segunda personagem, Pedro, né?
o pescador. Mais de 1000 anos depois, aproximadamente 1300 anos depois do rei Davi. Quem era Pedro? Um homem corajoso, né? Um homem temperamental, um homem de fé, um homem que não hesitou a seguir Jesus, esteve presente ali com Jesus em momentos marcantes, como no Monte das Transfigurações, andou sobre as águas, né? Cortou a orelha de Malco, tal como Davi. Ele vinha de uma série de bons testemunhos, de demonstração de fé, de ser discípulo e seguidor de Jesus, mas, tal como Davi, ele errou também. Vamos abrir em Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Um pouco antes, só para descrever, né, em Lucas 22, 31, Jesus ele faz um aviso para Pedro. Né? Jesus diz o seguinte: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus disse para Pedro: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E é aqui que a gente vai continuar. 22, 54. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam à volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque você é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firmemente para Pedro. E ele lembrou das palavras do que o Senhor tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então a gente olha para a história de Davi, a gente olha para a história de Pedro. E se a gente não conhecesse, não tivesse conhecimento de como continuaria essa história, nós diríamos que era o fim para os dois. Nós diríamos que eles cometeram erros, pecados que não tem volta. Um negou a Jesus, o outro traiu, mentiu, adulterou, matou. Os 4 evangelhos, eles relatam. A Bíblia é muito bonita porque a Bíblia não esconde nada. Os 4 evangelhos relatam Pedro negando Jesus. Mas o que eu queria partilhar com vocês hoje foi uma atitude que esses 2 homens tiveram. Se eu pudesse dar um título para essa palavra de hoje, na realidade até posso, né? Eu colocaria o recomeço de corações arrependidos. Né? O final deles poderia ser diferente, mas não foi. Esses 2 homens, Davi, rei, Pedro, pescador, reconheceram os erros,
e se arrependeram. O próprio Davi, ele escreve em Salmo 51: o que tu queres, Senhor, é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado, e eu ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Tu não queres que eu ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. É isso que eu queria encorajar os irmãos. A gente ter um coração humilde, contrito, quebrantado, arrependido, porque Deus se agrada disso. E a gente olha para a história desses dois e a gente vê como que foi maravilhoso a continuidade. É claro, Davi colheu, né, as consequências do seu pecado, mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê como que eles são lembrados. Continuando com Pedro, a gente olha para Pedro. Vamos abrir em João 21, do 3 ao 7. Quando Pedro ele nega Jesus, e quando Jesus olha firmemente para ele, a palavra fala que Pedro chora amargamente. E quando eu estava pensando nessa palavra, que já vem me incomodado há alguns dias, por conta de um testemunho de um amigo que vivia numa vida de pecado, e quando ele se humilha, ele se arrepende, Deus restaura a vida dele de tal maneira que o testemunho dele é lindo. É lindo. O nome dele é Flávio, e mandar um abraço para ele, não sei se ele está ouvindo. E o testemunho dele tem impactado a minha vida. E a palavra fala que Pedro, ele chora amargamente. E em João 21, do 3 ao 7, um pouco antes, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 21, João relata que eles estavam pescando e Pedro, naqueles dias após ter traído Jesus e ter se arrependido, e acredito eu que ele já estava confuso do seu ministério, ele vira para Natanael, o gêmeo, e fala: Natanael, eu vou pescar. Começa aqui. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Faz lembrar, né? Uma história, né? Um pouco tempo antes, né? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão um peixe. Depois disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que amava Jesus disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco. Fico aqui imaginando como que não devia estar o coração de Pedro, ansioso, aguardando uma oportunidade para vir ter uma conversa próxima com Jesus e dizer: Senhor, me arrependo de ter te negado. E aí continua.
versículo 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, respondeu Pedro. Então Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas, ou apacente as minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse pela terceira vez: Pedro, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus tinha perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de tudo, Senhor, e sabe que eu amo. Acredito que Jesus, ele pergunta 3 vezes aqui para Pedro, porque Pedro negou 3 vezes Jesus. Ele pergunta: Pedro, você me ama? Jesus, e Pedro responde: Senhor, me perdoa, Senhor, eu te amo. Ele fala: você está perdoado, Pedro? E ele pergunta de novo: você me ama? Jesus fala assim: Pedro, você está perdoado pela segunda vez, e você está perdoado pela terceira vez. Esse é o nosso Jesus, né? Esse é o nosso Jesus. Então, Jesus ordena para Pedro: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que, de certo modo, Pedro iria morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. E a gente olha para a continuação no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que Pedro, as coisas que ele realiza, né? As salvações nas suas pregações, as curas, a sombra de Pedro, os seus milagres, e a gente vê a perseverança de Pedro até o final da sua vida. Se a gente não conhecesse essa continuidade dessa história, a gente diria que o final de Pedro não teria sido esse, após negar Jesus. Mas a gente vê que Pedro, ele se arrepende, ele se humilha, e como o salmista fala, Deus não rejeita um coração, Deus não rejeita um coração quebrantado. E Deus restaura a vida de Pedro, restaura o ministério de Pedro, e a gente vê que maravilha no ministério de Pedro. Voltando para Davi. Davi, após ser confrontado pelo profeta, ele fala que ele não dá desculpa, ele não coloca a culpa em Batseba, ele não fala: Batseba estava tomando banho aqui, nua, uma mulher bonita, e foi por causa dela que eu errei. Davi fala: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. E apesar dele colher das consequências de seu pecado, o profeta fala: o Senhor te perdoou, Davi, tu está perdoado. Você está perdoado. E a gente pode ver no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5. E Deus falando com Salomão: se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, como é que Deus fala? Relembra aqui: se você me servir, Deus falando para Salomão, com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu e obedeceu as minhas leis e ordens, e fizer tudo que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que
fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. A gente olha, tal como Pedro, o final da história de Davi, apesar dele ter vindo de um histórico excelente, mas ele caiu, errou, como Pedro. E a gente vê que Davi é relembrado e lembrado na história da Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. A gente vê que Deus é bondoso com Salomão por causa de Davi. E a pergunta que eu faço hoje para vocês e para mim, já fiz essa pergunta para mim em casa antes de estar aqui compartilhando para vocês, como nós queremos ser lembrados? Vamos ser orgulhosos como Saul? Ou quebrantados como Davi? Vamos ser soberbos como Judas? Ou humilde de coração como Pedro? Eu fiz a minha escolha e encorajo e peço ao Senhor que coloque em todos nós, em vocês, em mim, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, porque o Senhor, Ele é bondoso, Ele restaura, e é uma palavra muito bonita, em Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, ou encardidos, ou vermelhos como escarlate. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Mas ele condiciona aqui: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, o farei. O Senhor nos dá uma oportunidade. Na realidade, ao longo da nossa vida, nessa quarentena, eu tenho pensado um pouco nisso, da bondade de Deus, como Ele tem nos dado oportunidade. Por isso, minha oração é para que a gente tenha um coração humilde, a gente se arrependa, a gente se quebrante e que também a gente perdoe. Como Pedro traiu Jesus, alguém da nossa família pode ter nos traído, pode ter nos magoado, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, pode na nossa infância ter feito pouco caso da gente, pode ser órfão, de pai vivo, mas eu te encorajo a perdoar. E te encorajo também a pedir perdão se cometeu algum desses erros, ou que seja um pecado tão grave como Davi cometeu. Também te encorajo a se quebrantar diante do Senhor, porque, como disse o profeta Isaías, não há vermelho mais escuro que o Senhor não possa limpar, senão a morte dele na cruz teria sido em vão. E não foi, né? Por isso, vamos encerrar orando e refletindo sobre como a gente tem conduzido a nossa vida, sobre como nós temos nos relacionado com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos patrões, mas principalmente como a gente tem se relacionado com Deus. Apocalipse diz: lembra-te, pois, de onde caíste,
arrepende e volta à prática. Por isso, vamos refletir, lembrar, arrepender, porque Deus, Ele, pela misericórdia e graça de Jesus Cristo, Ele nos ajuda a recomeçar. E Ele tem planos. Os planos dele são bons pra gente. Planos de paz. Aleluia. Paizinho, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor. Quero te agradecer, Pai, pela Bíblia, Pai, porque ela não esconde nada, Senhor. Ela é clara, Senhor. E nós queremos, Pai, nós sabemos que nós erramos, Pai. Nós sabemos que tantas coisas que nós já cometemos nos nossos passados, Pai, que te desagradaram, Pai, que nos afastaram de Ti, Pai, nos afastaram da Tua presença, Senhor. Mas nós queremos, Pai, pedir perdão, Pai, a Ti, Senhor. Queremos confessar os nossos pecados, Pai. Queremos dizer, Pai, que nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Por mais que o nosso histórico, Pai, tenha sido bom ou ruim, Pai, com certeza, Pai, em alguma fase da nossa vida, nós cometemos erros que Te desagradaram, Senhor. Por isso, Paizinho, nós te pedimos perdão. Nós queremos, Pai, que os Teus planos para nós, Pai, são planos de paz, Senhor, planos de restauração, Senhor. O Senhor deseja, Pai, que a gente caminhe contigo, Pai. Como Pedro caminhou ali ao longo do seu ministério, Pai, como Davi é lembrado até hoje, Senhor. Por isso, Paizinho, eu te peço, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um, Pai, aqui presente, Pai. Também quem está assistindo essa live, Senhor, em suas casas, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, traga à memória, Pai, tudo o que te desagradou, Senhor. E, Pai, que o Senhor, Pai, quebrante o nosso coração, Pai. Coloque humildade em nosso coração, tire toda a soberba, Pai, todo o orgulho do nosso coração, Senhor. Nós acreditamos e cremos, Pai, na Tua bondade, Pai. No Teu amor, Senhor, na Tua morte de cruz, Pai. Mesmo sem a gente merecer, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue falando, Pai, e nos mostrando, Pai, ao longo dessa semana, Pai. Que a gente venha reconstruir, Pai, laços quebrados, Pai, com os nossos familiares. Que a gente venha perdoar e ser perdoado, Senhor. Pai, que o Senhor faça uma transformação em nossas vidas. Uma restauração em nossas vidas. É o que eu te peço, Paizinho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção pura, Micael. Muito bom. Palavra abençoada. Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela palavra que Deus colocou no coração do nosso amado irmão Micael, né? Primeira vez que ele vem aqui trazer a palavra, né? Para nós isso é muito importante. A gente saber, né, que temos mais um pregador aí para nos ajudar, né? Isso é bênção demais. E uma coisa que ficou muito marcado nessa noite, Micael, é que o nosso Deus não esconde nada. Ele revela tudo. A Bíblia, a palavra dele, né, ela é transparente. Ela mostra os erros dos homens do passado, mostra os homens, o erro dos homens do Novo Testamento, do Antigo e do Novo, mas mostra também, né, como a gente pode dar a volta por cima quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta, quando a gente se humilha. Então essas palavras, esses adjetivos são muito importantes para nós, né, que estamos aí, olha, nesse ministério, nessa obra, e a gente vê nesses dois homens, duas personagens aí bíblicas, é que nós não somos infalíveis, nós temos falhas, nós não somos perfeitos, por isso que a gente não pode brincar, por isso que a gente não pode dar bobeira, né? Usando uma linguagem mais popular, porque o inimigo, ele fica à espreita, né? Procurando, querendo nos desviar do foco, tirar a nossa bênção, roubar a nossa promessa, né? E aí a gente sabe que
todas essas palavras que Micael pregou aqui, e promessas de Deus na vida de Davi, as promessas de Deus na vida de Pedro, estava condicionada à obediência, à humildade, ao arrependimento, e isso fez toda a diferença na vida deles, sabe, irmãos? Eu sempre falo que o importante não é como a gente começa, o mais importante é como a gente termina nosso ministério. Por isso que Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aleluia. Ele venceu, ele fechou com chave de ouro, sabe? Já Saul não fechou com chave de ouro, né? A gente estava ouvindo aqui a mensagem, aí vem muita coisa na cabeça da gente, né? Então, Deus não quer que você seja como um Saul, né? Deus não quer que você seja como um Judas Iscariotes. Deus quer que você seja um Davi. Deus quer que você seja como um Pedro. Mesmo que você tenha errado, ainda dá tempo de você se consertar. Sabe por quê, irmãos? Quando o Micael estava pregando aqui, a palavra vinha muito forte, Jeremias, né? As Lamentações de Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Mas depende da gente também, que é exatamente o arrependimento. Davi provou o arrependimento dele quando você lê o Salmo 51, você vê, esse homem realmente se arrependeu, ele sentiu falta de Deus, ele viu que ele não podia continuar no erro, ele sabia que Deus tinha promessa na vida dele, mas que ele estava preso, ele estava retido, né, bloqueado, o pecado bloqueia a gente. Então, Davi ele fala isso, né? Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? Não retire de mim o teu Espírito Santo. Ah, coisa linda, irmãos. E Pedro, aquele choro ali, aquele choro foi arrependimento puríssimo ali. Pedro chorou amargamente, só em Jesus olhar para ele, porque, irmãos, a gente fica pensando que a gente é o bambambam, que a gente não vai errar, que a gente não... Por isso que Jesus fala isso. Jesus conhece a gente, irmãos, ele conhece a nossa estrutura, ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que vigiar muito, irmãos, porque qualquer coisa a gente peca, né? Tendo pensamento, né? Então eu quero fechar essa noite agradecendo a Deus pela palavra. Micael já orou aqui. Eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo, né, participando, que eu falo que você não é um assistente, é um participante, aí em casa, em outros lugares. Nós temos lá em Madrid, estava nos assistindo aqui o pastor Marcelo. Um abraço, pastor Marcelo, lá de Madrid, na Espanha. Eu estive lá agora há pouco tempo, ano passado, visitei ele, foi uma bênção, pregamos ali na igreja dele ali. E eu sei que depois o irmão Carlos vai colocar essa mensagem também no YouTube, e os irmãos lá de Portugal vão estar assistindo também, porque lá agora já é madrugada, né? Agora já acho que já passa de meia-noite lá hoje, agora, né, Marta? Estou com a portuguesa aqui, que é a esposa do Micael, né, Martinha? Bênção pura. E eu quero então só fazer alguns avisos rapidinho para a gente encerrar, e vou orar ainda por você que está em casa, para que o Senhor te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, sabe? Uma semana na direção do nosso Deus. E eu estava conversando com alguns irmãos aqui, vou aproveitar para te dar uma dica aí. É muito importante que durante esse tempo que a gente está aí na quarentena, recluso, é importante que você faça um culto em casa, com a família, reúna seus filhos, cante um louvor, leia uma palavra, um salmo, né? Faça uma oração, pode até pedir às crianças para orar também, para eles desenvolvendo, né? Orando, aprender a orar, falar com o Papai do Céu, né? O esposo e a esposa orar junto. Então, amados, vamos fazer isso. A gente não pode vir para a igreja ainda, estamos ainda no isolamento, mas a gente não está preso, a gente pode fazer o nosso culto em casa, né? Porque na verdade nós somos a igreja, né? Então, em casa, onde você estiver aí no trabalho, se tiver uma oportunidade, claro que não pode atrapalhar o teu trabalho, né? Por causa do patrão, por causa do nosso compromisso. A Bíblia fala que a gente tem que trabalhar como se fosse para o Senhor e não para o homem. Então, mesmo no trabalho a gente tem que honrar, mas se for possível, né, com permissão, a gente pode fazer uma reuniãozinha, uma oração, a gente pode fazer o culto ali com todas as restrições, é claro,
Em casa é mais fácil, porque em casa a família já está reunida, então as restrições são menores, não é verdade? Mas fica aí a dica, né? E uma palavra minha para você que é aqui da igreja, que pertence, que congrega aqui conosco, tá bom? Vamos fazer isso. Você reúne seus filhos, sua casa, todo dia à noite, antes de dormir, leia a palavra, faça um culto lá na sua casa. Aí isso vai ser muito importante. Você que está aí também nos assistindo de longe, mas eu sei que essa quarentena está para todos, né? Então vamos fazer isso, tá bom? E quinta-feira é nosso culto das causas impossíveis, né? Aquelas causas difíceis. Você já vai colocando diante de Deus, né, durante a semana, falando com o Senhor: Senhor, eu preciso desse milagre, o Senhor sabe, eu confio no Senhor, eu creio na Tua palavra, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então agrade ao Senhor nessa confiança na palavra dEle, amém? Porque a palavra do Senhor, ela é infalível, amém, queridos? E eu quero orar com você agora para a gente encerrar, né? Quero agradecer o Micael, quero agradecer os pastores do Micael também, que eu ainda não os conheço, mas quero conhecê-los, né? Vai ser muito importante a gente estar junto. Em São Paulo a gente tinha, né, nossa reunião de pastores, então todo mês a gente sentava com todos os pastores, tomava um café com eles, batia papo, a gente discutia sobre o crescimento de São Caetano do Sul. Então a gente tinha muito contato com os pastores. Eu conheci quase todos, não vou dizer que foram todos, mas quase todos os pastores de São Caetano do Sul. Uma cidade de 200 mil habitantes, mais ou menos igual Cabo Frio, assim, né? Mais ou menos, comparado com o número de população, de população daqui, dá mais ou menos igual. Só que aqui em Cabo Frio eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Não conheço muitos pastores aqui. Conheço alguns já, pelo menos uns 20 ou 30 pastores aqui eu já conheço. Mas eu sei que tem muito mais. Tem mais de 100 pastores aqui em Cabo Frio. E eu não conheço ainda, quer dizer, conheço 30% desses pastores, mais ou menos, são as minhas contas aqui. Mas é importante a gente conhecer os pastores, para a gente trocar ideia e orar junto, né? Porque pastor também precisa de pastor, não é verdade, irmãos? Pastor também precisa de apoio também, de suporte. Então é muito importante isso. Vamos orar? Quinta-feira, então, você já está convidado, reúne sua família. E essa mensagem, irmãos, ela é tão importante que eu queria te pedir para você compartilhar ela, né? Compartilha ela no Facebook, compartilha ela no YouTube, né? No IGTV vai ficar. Então você pode depois passar para as pessoas, para que elas possam ter essa mensagem no coração, porque falou muito forte, sabe, no meu coração, e eu tenho certeza que falou no coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem aí, amém? Vamos orar? Quero orar com você, quero te pedir para você colocar a mão no teu coração agora, e receba aí essa palavra de Deus no teu coração. Pai, nós levantamos agora a nossa voz aos céus a Ti, em favor da Tua igreja na terra, em favor daqueles que são Teus. Eu rogo por aqueles que hão de crer em Ti, pela Tua palavra, Senhor, e não só aqui de Cabo Frio, mas do Brasil e do mundo, Senhor, onde essa mensagem alcançar corações, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar poderosamente no coração dessas pessoas, Pai. Eu oro também pela Tua igreja, Senhor Deus, pelos irmãos, pelas famílias. Pai, tira o medo, tira o desespero, tira, Senhor, o pânico do coração da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, os nossos olhos estão postos em Ti. Por isso, Senhor, eu peço agora, Pai, arranca todo medo, qualquer coisa negativa na vida dos Teus filhos, no pensamento, na mente dos Teus servos e filhas, Senhor, filhos e filhas, para que eles possam, Senhor, confiar, para que eles possam, Senhor Deus, louvar o Teu nome, Te adorar, mesmo em tempo de provação, de adversidade. É tempo de adorar ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, e por isso nós Te louvamos já, agradecidos, Pai. Te peço que o Senhor dê a Teus filhos uma semana de bênção, uma semana de vitória, de livramento, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, não temos outro Deus além de Ti. O Senhor é o único, exclusivo Deus da nossa vida. Oramos assim agradecidos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar só com a bênção pastoral, né? Então abra sua mão agora e receba aí a bênção pastoral.
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a família de vocês e com todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amados.